Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Raifran. Vamos dar continuidade às nossas aulas do 7º ano. E hoje vamos falar do conteúdo que é sobre unidade e medida de tempo. Algo que a gente utiliza no dia a dia, a gente vai só aprimorar ou revisar. É um conteúdo bem legal que a gente vai utilizar hoje, tá ok? Então vamos lá. Começando aqui, nossa aula. Não tem como falar desse conteúdo sem falar de grandeza. Você ouviu muito falar nas outras aulas, mas é muito importante, né? Então, grandezas, né? Definimos por tudo aquilo que podemos contar, ou seja, ser contado e medido, como tempo, velocidade, comprimento, preço, idade, temperatura, entre outros, né? Aqui nessa tabela você vê as principais grandezas que nós temos na física, né? Um padrão internacional. E toda grandeza, pessoal, tem uma unidade de medida, né? Se você dar uma olhadinha ali, ó, a grandeza de tempo é segundo, né? E o símbolo dele é S. Assim como o comprimento tem um metro, tem um símbolo, uma massa quilograma. Esses são que nós mais utilizamos no dia a dia. Mas lá, nos anos posteriores, você vai ver eles de uma forma mais aprimorada. Tá ok? Então lembra, a grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Tirando a parte de grandezas, né? Vamos dar um foco agora sobre o tempo, né? As medidas de tempo surgiram para atender às diversas necessidades dos seres humanos, né? Como compreender o período de tempo entre o cultivo e a colheita, ou até mesmo o movimento em que o Sol vai se pôr. A primeira referência para o controle do tempo foi o Sol, e assim os primeiros relógios controlavam o tempo de acordo com a posição da Terra em relação à sua principal estrela do Sistema Solar, ou seja, que era o Sol. E pelo Sistema Internacional utilizamos os segundos com a letra S, né, como principal unidade de medida, ou seja, a unidade internacional de tempo é o segundo. Você vai estudar lá na frente que algumas definições da física trabalham geralmente em segundo, tá ok? Tirando esse conceito, o que nós temos que lembrar, né? Que relembrando o conceito, né, que o Sistema Internacional trabalha com o segundo, como principal unidade de tempo. Entretanto, aqui focaremos como a unidade padrão o minuto, onde existem dois grupos que são os múltiplos e os submúltiplos que veremos mais adiante. Então, gente, para não tirar nosso foco, você tem que lembrar, né, que as unidades mais usuais de tempo são horas, minutos e segundos. Apesar do segundo ser o padrão internacional, vamos trabalhar aquilo que nós trabalhamos mais na prática, que são os minutos, ok? Passando adiante, né, falando aqui sobre o tempo, né, nós utilizamos as horas para um prazo longo, como uma viagem de um país para o outro, tempo de trabalho ou um tempo de um motorista na rua, tá ok? Assim a gente trabalha um pouco sobre a hora. Nós podemos falar o que também? Que os minutos são utilizados para expressar um tempo relativamente médio de uma determinada ação, como o tempo de espera no intervalo da escola ou um tempo de jogo de futebol. Assim a gente poderia exemplificar, no caso, os minutos. Tirando esses dois, eu posso falar também dos segundos, né? O segundo é muito utilizado na medição de tempo bem pequeno, como o tempo em um nadador chegar primeiro em relação ao outro, ou um tempo de esquentar algum alimento no micro-ondas, que é algo que a gente utiliza no dia a dia, tá ok? Vimos aqui 3 exemplos das unidades de tempos. Tirando isso, o que a gente precisa saber e relembrar, né? Que para medir o tempo existem alguns objetos, né, como relógio analógico, digital, despertador, ampulheta. Então, apesar do Sol ser nosso primeiro medidor de tempo, com o tempo ele foi evoluindo e nós chegamos hoje a esses aparelhos. Então, eu tenho certeza que cada um de casa tem um objeto aí que você pode medir o tempo. Então, hoje a gente vai focar como é que a gente consegue calcular proporcionalmente cada um deles. Falei do tempo, falei do objeto, né? A gente vai começar a falar aqui sobre seus múltiplos e submúltiplos de tempo. Lembrando, múltiplos são maiores, submúltiplos são menores. E aqui o primeiro múltiplo, né, de minutos é a hora. Ou seja, quando eu tenho vários minutos, eu gero uma certa hora, né? Outro momento que é a nossa unidade padrão de hoje é o minuto, tá ok? A partir dele, que eu vou também ter o seu submúltiplo, que é sobre os segundos. Então, quando nós vamos fazer uma transformação de um para o outro, a gente precisa lembrar dos conceitos das aulas anteriores, né? Professor, vou usar a base 10, vou usar, no caso, pular vírgula, você vai ver que ela é um pouco diferente comparando com os outros. Por quê? Nos outros exemplos, nós tínhamos mais unidades medidas. Aqui nós temos 3, né? Nossa referência é hora, minuto e segundo. Vamos ver adiante um pouco mais do que eu estou falando, né? Porque quando a gente vai trabalhar com tempo, nós temos 3 padrões
hora, minuto e segundo. Mas quando você vai estudar no dia a dia, existem outros. Por exemplo, né? Temos os segundos. Alguns segundos geram minutos. De minutos geram hora. Várias horas eu gero o quê, pessoal? Né? Eu gero o dia. Depois de alguns dias, eu gero a semana. E assim a gente vai tendo a quinzena, o mês, o bimestre, o ano, a década, o século e o milênio. Ou seja, todos esses elementos são formas de representar um certo tempo, cada um dependendo da situação ou problema. Tá ok? A gente utiliza o milênio em certo momento da história, né? Décadas dependendo da situação, anos. Então, nós temos que um é múltiplo do outro, ou seja, um é sempre maior que o outro, sempre partindo do segundo. Tá ok? Tirando essa informação, o que a gente precisa, né? O momento principal de hoje, fazer a conversão, né? Fazer o quê? Vamos converter uma unidade para outra. E é bem tranquilo e diferente dos outros, né? Por quê? Para você transformar, no caso do maior para o menor, ou seja, de hora para minuto ou para segundo, a gente vai trabalhar com a multiplicação com o número 60. Mas já para fazer o contrário, ou seja, quero fazer a conversão de uma unidade menor para o maior, ou fazer a divisão por 60. Então, basta você observar quantas casas você vai ter que pular de um para outro e fazer a operação de multiplicação ou divisão, tá ok? Então, bem tranquilo aí, basta gravar. Vou trabalhar com a multiplicação ou com a divisão, né? Apesar de falarmos isso, a gente precisa de exemplos. E vamos aqui fazer o exemplo número 1, ok? Que fala o seguinte: em uma caminhada, meu relógio mostrou que percorri uma distância em 2,5 horas. Se nós transformarmos isso em minutos, isso será igual a quê? Aqui nós temos algumas alternativas. Será 120 minutos, 150 minutos, 180 minutos ou 200 minutos. Então, isso é um exemplo prático do dia a dia. Então, para a gente resolver essa situação, vamos precisar daquela tabelinha que nós vimos anteriormente, tá ok? Vamos aqui adiante, né? Então, para a gente resolver essas questões, vamos usar a multiplicação, né? Mas como, professor, né? Porque a pergunta fala o seguinte, ele fala que a pessoa percorreu em 2 horas e meia e quer transformar hora para minuto. Então, como é que nós vamos fazer? O primeiro passo é ver quantas casas pulamos de horas para minutos. Aí você escreve uma tabelinha simples, né? De hora para minuto, né, professor? Eu observo que vai pular uma casa para a direita. Veja quantas casas vai pular e você vai ter que fazer o que? Uma multiplicação. No nosso caso é somente uma casa. Então, qual é o segundo passo? Multiplicamos o valor da hora por 60. Como é que vai ficar isso? Lembramos que era 2,5 horas. Então, eu vou pegar 2,5, multiplico então por 60 e eu tenho um resultado. Vai ser igual a 150 minutos. Ou seja, a minha alternativa correta vai ser a letra B. Viu como é que é tranquilo, pessoal? Basta ver quantas casas você vai pular, aí você vai ou dividir ou multiplicar. Nesse caso, como vai para a direita, eu vou multiplicar por 60. E assim vai ter o resultado. Tá ok? Bem tranquilo nosso primeiro exemplo? Então vamos prosseguir aqui, tá? Vou colocar aqui o exemplo número 2, com a seguinte pergunta, né? Em uma atividade de física, o aluno precisaria converter 1,2 hora em segundos. A opção correta para o resultado do aluno seria o quê? Seria de 120 segundos, 2.012 segundos, 3.124 segundos ou letra D, 4.320 segundos. Então, aqui temos alternativas. Você vai ver como é que você vai converter as unidades. Vamos chegar em uma delas aí. Então, vamos lá juntos? Então, novamente, eu vou fazer a multiplicação. Mas por quê, professor? Né? Se você olhar direitinho o enunciado, ele quer converter hora para segundo. A gente viu que quando eu quero fazer a conversão de um maior para um menor, eu multiplico por 60. Aí vai depender do quê? Quantas casas vamos ter que pular. Então, olha aí, que o primeiro passo, observe quantas casas pulamos de horas para segundos. Faça a tabelinha, eu sempre indico isso. Então, você vai contar quantas casas vai pular. E a gente vê que vai pular 2 casas para a direita. De hora para minuto e de minuto para segundo. Viu que nós temos 2 casas, o que eu vou fazer? O segundo passo. Multiplicamos o valor da hora por 60 2 vezes. A cada vez que ele pula, você vai multiplicar por 60, né? Então, era 1,2 horas
né? Eu vou pegar então esse 1,2, vou multiplicar por 60 e depois eu vou multiplicar novamente por 60. Quando você fizer esse produto, ou seja, essa multiplicação, você vai obter 4.320 segundos. Ou seja, nossa alternativa correta era a letra D. Gente, bem tranquilo. Veja quantas casas você vai mudar de um para o outro e aqui a gente faz a multiplicação por 60, tá bom? Esse é o nosso exemplo número 2, tá bom? Agora eu vou fazer com vocês o exemplo número 3, né? Que fala o seguinte: quando percorri uma maratona olímpica, meu cronômetro marcou um tempo de 7.200 segundos. Esse mesmo tempo em horas equivale a quanto? Temos aqui algumas alternativas. Vai ser 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas. Então aqui nós temos alternativas. Olhe bem enunciado para a gente ver o que a gente vai ter que converter. Que nesse caso vai ser a divisão. Porque ele quer converter, gente, 7.200 segundos para hora. Então qual é o primeiro passo, né? Observe quantas casas pulamos de segundos para horas. E quando você faz sua tabelinha, né, você vai observar o seguinte, que você vai ter que pular 2 casas para a esquerda. Ou seja, quando você está em segundo, vai pular uma casa, pula a segunda. Então, como você faz isso? Vamos para o segundo passo. Vamos dividir a hora por 60 2 vezes. Como assim, professor? Você vai colocar lá o valor, que é 7.200 segundos, ok? Vai dividir por 60 e de novo por 60. Quando você dividir, o quociente, ou seja, o resultado, vai ser a resposta, ou seja, vai ser igual a 2 horas. Então, posso dizer que a alternativa correta vai ser a letra B, ou seja, 7.200 segundos equivale a 2 horas, ok? Tranquilo aí, pessoal? Né? Já percebemos um certo padrão. Então, depois desse último exemplo, a gente pode já fazer aqui um resumo. Você já conseguiu já entender praticamente como é que você faz essa conversão. Então, vamos lá. Palavras-chave, novamente. Grandezas, tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Outra coisa que tem que lembrar. A unidade padrão internacional do tempo são os segundos. Só que no dia a dia a gente utiliza mais os minutos. Foi nossa comparação para hoje, né? A gente falou sobre alguns materiais de contagem, né? E sobre os cálculos, né? Ele é bem direto. Ou você vai fazer a multiplicação por 60, né? Quando é do maior para o menor, ou faz a divisão por 60, quando é do menor para o maior. Tá ok? Então esse é o resumo sobre unidade de tempo. Não esqueça de entrar na plataforma Eduque e até a próxima aula.